tema de hoje, né, o amor que cura e o amor que adoece. O mesmo amor que cura, ele adoece. O mesmo amor que adoece, ele pode também curar. Porque amor não é um sentimento. Amor é uma atitude diante do outro e diante de mim mesmo também. Amor não é um sentimento. O único sentimento realmente verdadeiro que existe é o medo. Todos os outros sentimentos derivam do medo. E o amor não é um sentimento. O amor é uma atitude, é a forma que eu escolho, ou pelo menos a forma que eu consigo me relacionar comigo mesmo e com o próximo. Isso é amor. E todas as atitudes que nós tomamos, na verdade, são tentativas de ser feliz. A gente só quer ser feliz. Ninguém quer fazer mal para as pessoas. Ninguém quer a infelicidade de ninguém. Mas nós queremos a nossa felicidade. E diante da quantidade de emaranhamentos que existem nos nossos sistemas, e eu falo isso, gente, de uma forma bem categórica, que ninguém está ileso, todo mundo está emaranhado, todo mundo está muito emaranhado. Nosso trabalho de autoconhecimento é para ir nos colocando no nosso lugar, mas isso não garante também que a gente vai permanecer nesse lugar para sempre. Volta e meia a gente sente necessidade de voltar lá no nosso sistema de origem, nos emaranhar de novo, e tudo isso por medo de uma coisa, medo de não pertencer. Então, eu tenho uma pergunta para fazer, aliás, um monte de pergunta para fazer para vocês. Quem quiser responder, pode responder, quem não quiser, fica só aqui pensando. Não tem problema. A pergunta não é para encontrar a resposta. A pergunta é para despertar algo aqui dentro. A Maria Clara, a gente volta a se emaranhar, o medo. Volta, Maria Clara, volta a se emaranhar. Não, não quero não, foi tão difícil. A gente volta a se emaranhar, sim. Nós estamos aqui para aprender mesmo alguma coisa aqui nessa vida, algo que ainda nos falta, a gente está buscando. Mas a gente volta a se emaranhar. Por isso que o trabalho de autoconhecimento, ele é diário. Ele é um trabalho diário que a gente faz conosco, que a gente faz com a gente mesmo. Assim como se a gente tivesse saído do nosso lugar, mas com o tempo a gente aprende a voltar para ele mais rápido? Seria isso? Aprende, com toda certeza, porque você já sabe o caminho. Né? Você já sabe o caminho, então você... Você se reconhece também fora do lugar. Depois que você já passou por uma experiência de estar fora do lugar e de ver a leveza que é o seu próprio lugar, você se reconhece fora do lugar. Você adquire essa capacidade de se reconhecer e de voltar, né? E de voltar para o seu lugar da sua verdade, né? A sua verdade. Tudo que não é verdade para você é pesado, e tudo que é pesado traz infelicidade. Então, se vocês vivem num momento em que tem angústia, que tem tristeza, que parece que vocês estão carregando um peso, né? Com certeza você não está na sua verdade. Você está vivendo ou no lugar do outro, ou numa lealdade a um destino difícil de alguém do seu sistema, né? Ou você não está, você mesmo não está aplicando as 3 leis sistêmicas, que eu nem gosto de chamar de lei, eu acho que toda aula eu falo isso, porque os consteladores acostumaram a chamar de lei, mas não são leis, são ordens. Ordens como? A constelação familiar, ela tem um olhar fenomenológico para as coisas. As coisas são como são. Elas simplesmente são fenômenos. São fenômenos. Tudo que você faz tem consequências, e isso é quântico, não tem nenhuma lei que vai impedir que isso aconteça.
Ele é simplesmente quântico. Você fez, o sistema vai ter uma consequência. Quando o Bert Hellinger criou essa expressão de leis sistêmicas, na verdade ele não falou lei, ele disse ordens do amor. Tanto é que tem um livro, acho que está aqui, não, está aqui não, está ali na minha estante, que é Ordens do Amor. Esse livro, quando ele foi traduzido para o português, muita gente traduziu errado, né? Porque os primeiros livros só tinha em alemão, e muita gente traduziu como leis sistêmicas. Então, assim, nossa, é lei, se eu não cumprir, eu vou ser penalizado. Não vai ser penalizado porque não se trata de penalizar, se trata de observar o fenômeno como ele é. Porque não tem certo e errado. Não tem um relacionamento certo e um relacionamento errado. Tem caminhos que você escolhe que te levam a resultados. E cada caminho vai te levar a um resultado, e não quer dizer que um resultado é melhor que um outro. São experiências diferentes. Né? Porque a dor, o sofrimento, ele é somente uma escolha. Ele não é real. Ele não faz parte da sua verdade. Então, onde começa a felicidade? Onde começa a sua felicidade? Engraçado, vou falar aqui rapidinho, que eu tô falando hoje. Ontem eu até postei, né? Eu vi uma lembrança minha no Instagram de uns 5 anos atrás, e era um texto que eu escrevi que foi muito angustiante, assim, ler. E eu nem lembrava que eu tinha escrito, muito menos postado aquilo, né? Parece até que foi, assim, outra vida. E aí você perguntou onde começa a sua felicidade, não foi? Sim. Então, a minha felicidade começou mais, quando eu venho assim, quando eu comecei a conhecer quem eu era e o que eu poderia ser, e que eu poderia ser eu mesma e ser feliz mesmo. Isso eu devo muito a você, vou te falar aqui. Tem Gracinha. um ano e pouco que eu. Tem um ano e pouco, né? Vai fazer 2 já. Isso. Tem um ano e pouco que uma amiga em comum me indicou a Patrícia, e eu vinha de uns 8, 10 anos já de terapia. Eu já fiz terapia cognitiva, comportamental, hipnose, rebirth, PNL. Já fiz todos os tipos de terapia. Foi. Eu já tinha feito 300 mil constelações e, assim, eu acho que foi na decisão mesmo, sabe? Assim, você me ajudou a encontrar essa decisão, né? De ser eu mesma. E isso me trouxe felicidade, né? Te Sim, devolveu a felicidade. Na verdade, isso te devolveu a felicidade. sim. Gratidão, Maria Clara. Com você. A Rejane, a minha felicidade é o meu autoconhecimento. Que lindo, Rejane. Eu vou Que fazer um lindo, eu fico comentário aqui sobre emocionada. Rômulo? a felicidade. Eu concordo com o Walter quando ele fala em relação à paz interior, mas eu também considero quando você conquista algo que você queria muito e aí você alcança, é um momento de felicidade. Não estou falando que aquilo é o objetivo final, mas eu acho que pode ser encaixado nessa uma resposta mais ou menos isso aí. Sei, quando você obtém sucesso, né? Isso que você disse é o Exato, sucesso, funciona, exatamente isso. né? O que é o sucesso? Eu quero alguma coisa e eu obtenho êxito daquilo que eu quero. E nós queremos muitas coisas a vida inteira, porque nós somos seres faltantes. Nós nascemos buscando alguma coisa, sempre. Aquele que não está buscando, com toda certeza, tem um comportamento patológico, porque as pessoas normais, elas buscam, são buscadores. Elas buscam algo para se preencher. Inclusive, as relações só podem existir, sobretudo as relações de casal, quando você não se sente completo. Porque se você se sente completo, você não precisa de ninguém. E se você não precisa de ninguém, você tende a não querer se relacionar. O que faz vocês felizes? Me faz feliz, assim, quando eu vejo que, apesar de
todas as dificuldades, né, assim, do dia, é bem corrido. Eu tenho saúde, meu filho está com saúde também. Apesar de, às vezes, não ter dinheiro sobrando, assim, sempre tenho para comer, para alguma coisa que eu quero. Tanta gente não tem, né? Isso para mim já é felicidade. E ter inteligência, né, de correr atrás das coisas que eu quero aprender. E Isso. Deus proporciona para a gente, né? Quando a gente põe energia numa coisa que a gente quer e as coisas vão acontecendo, isso traz felicidade, né? Traz felicidade. Isso é sucesso também, né? A gente colocar energia em algo que nós queremos, que nós desejamos. Isso é sucesso. Eu acho o que que me traz felicidade. Eu tenho pensado muito nisso, né? Nessa época que a gente está vivendo de uma maneira um pouco diferente do que a gente habitualmente, né? Vivia, pensava em viver, né? E aí a gente percebe que são pequenas coisas mesmo que te deixa feliz, né? Porque o simples fato de você conseguir levantar, né, estar junto com quem você gosta, com quem te traz, com quem te completa, né, de uma maneira ou de outra, seja com pensamento, ou seja com algum ato ali, aquilo ali já é tão, tão grande, né? Assim, o simples fato de você, imagina só, a situação da máscara, o que que fez a gente? Fez a gente prestar atenção na nossa respiração, né? A gente fala como é bom respirar, como é bom sentir o sol, como é bom ver a natureza. Isso me traz felicidade. Parece simples, mas é uma coisa que me deixa feliz, assim, essa. E aí eu acho que combina com a paz interior, né? Com a paz interior, sim. Porque você tem paz quando você acredita. Você acredita que está tudo certo com você, né? Você acredita que tudo que você está vivendo e tudo que está acontecendo, não só com você, mas com o mundo, está certo. É necessário. Que tudo isso é necessário. Que tudo isso, de certa forma, vai trazer algo novo, que talvez não para nós, mas para as futuras gerações, eles vão ter um benefício muito grande, porque vão aprender a viver de forma diferente, um pouco mais evoluída, um pouco mais inclusiva, valorizando coisas que talvez passaram despercebidas por nós. E eu não sei se é como você mesmo disse, não existe certo ou errado, mas é uma percepção que eu sinto. Nesse, eu sinto assim, prazer em estar vivenciando isso agora, sabe? Eu me sinto importante poder fazer diferença, entende isso? Entenda. Então, e isso que você sente, Elisângela, vem de encontro à minha resposta sobre de que forma que nós vivemos felizes ou infelizes. Como nós escolhemos viver feliz ou infelizes. Do ponto de vista sistêmico, você se sente feliz quando você está vinculado. O que é estar vinculado? É se sentir pertencente. Nós participamos e nós compomos vários sistemas. Nós temos o nosso sistema de origem, onde temos nossos pais, avós, bisavós, temos nossos tios, nossos irmãos, nossos agregados, cunhadas, cunhados. E temos o nosso sistema atual, que é quem? O novo sistema que você criou, você, seu marido, sua esposa, seus filhos. Se você casou 5 vezes, suas 5 esposas ou maridos, todos pertencem ao seu sistema atual. E temos outros sistemas também, como a empresa que você trabalha, a comunidade religiosa que você faz parte, que você frequenta, clubes que você se associa por interesses em comuns. Então, são vários sistemas que nós pertencemos. E a gente faz muito por esses sistemas para continuar pertencendo.
Então, quando a Elisângela disse, eu me sinto bem sabendo que eu estou podendo contribuir, porque quando ela contribui, ela se sente pertencente. Quando nós contribuímos com a vida de alguém, quando alguém está recebendo algo de nós, isso significa que nós pertencemos. E o nosso inconsciente entende assim. Ele se sente, o corpo se sente pertencente àquele sistema. Não só o inconsciente, mas o próprio corpo se sente pertencente e vem essa sensação de prazer que nós sentimos ao ajudar alguém, ao ajudar o próximo. Então, a minha resposta, e não é uma única resposta, né? Não existe só uma única resposta para as coisas, é que nós estamos felizes quando nós estamos vinculados, quando nós sentimos que pertencemos a um sistema. Quando nós sentimos isso na alma. Quando nós sentimos que não pertencemos, isso nos causa uma angústia, uma incomodação. Você pode estar num namoro, num casamento, ou trabalhando numa empresa. Quando você sente que você não pertence, que você não está vinculado, você tende a se sentir incomodado, angustiado. E o futuro disso é desfazer esse vínculo que existe, que na verdade existe o vínculo, mas que você não consegue se ver nesse sistema, você não consegue se sentir pertencente. E isso causa a infelicidade. Viver significa estar vinculado. Viver significa estar vinculado a alguém, a um sistema. Uma vida feliz significa estar em um vínculo de amor. E o amor é uma atitude, então ele está em todos os lugares, em todos os sistemas, na empresa, na igreja, nas associações, nos relacionamentos entre amigos, nos relacionamentos de casal e no relacionamento com a nossa família de origem. Quando eu abri a sala, uma pessoa que eu atendi há algum tempo atrás me ligou pedindo para eu explicar para essa pessoa novamente o que é tomar pai e mãe. O que é tomar pai e mãe? Essa é a maior dúvida de todo mundo que se depara pelas primeiras vezes com a constelação familiar. E eu recebo perguntas todos os dias sobre isso, mesmo eu explicando o que é. Tomar pai e mãe é uma atitude muito difícil de entender e muito simples, porque nos causa o sentimento mais primário que existe, que é medo. O medo de não pertencer. Porque o que é tomar pai e mãe? É você receber deles a vida exatamente como foi para eles, sem nenhum questionamento, e você construir algo novo, sem eles, sem pai e sem mãe. E quando você precisa fazer isso, você sente medo. Medo de não pertencer mais. Mas você continua pertencendo ao seu sistema de origem. Aconteça o que acontecer. Isso não muda, mas a gente tem medo. E por medo, muitas vezes, a gente fica. E quando a gente fica, a gente não consegue construir um sistema novo saudável. Um sistema novo feliz. Porque nós não nos vinculamos ao novo sistema. Nós nos ausentamos, nós formamos um novo sistema, mas nos ausentamos desse sistema. Por medo de nos sentirmos traidores do sistema de origem. Então, ser feliz é estar em um vínculo de amor. Esse vínculo de amor, ele é realizado, experienciado através de uma relação de casal, através da relação entre irmãos, através da relação entre pais e filhos, entre filhos e pais, e através de qualquer pessoa, da relação entre qualquer pessoa. A felicidade está em você pertencer a tudo, e não só a um sistema. Então, quando eu falo da necessidade de tomar pai e mãe, é que se você não tomar pai e mãe, você não consegue ir para o novo sistema.
Você fica preso no sistema de origem. E a felicidade consiste em você pertencer a todos eles. Tomar pai e mãe não é nem ficar preso no sistema de origem, fazendo tudo que papai e mamãe sonhou pra gente, e nem é, quando você construir um novo sistema, você eliminar tudo do sistema de origem. Sabe? É você conseguir encontrar um meio termo. No centro, tem um livro do Bert Hellinger que se chama No Centro Sentimos Leveza. É um livro maravilhoso. E que nesse livro ele explica da necessidade da gente encontrar esse equilíbrio dentro de nós. É de você entrar dentro da sua alma e sentir que a sua alma pertence a todos os sistemas. E que você não precisa repetir a história de ninguém. Porque se você se sente pertencente a todos, você é capaz de incluir todas as pessoas em todos os sistemas que você está. Você é capaz de, lá no seu sistema de origem, incluir com amor o perpetrador, o abusador, o estuprador, o criminoso. Você é capaz de incluir também o teu marido, a tua esposa, os filhos do teu marido, os filhos da tua esposa, com amorosidade. Você é capaz de incluir aqui no seu coração aquele colega de trabalho que está tentando tirar o seu tapete. Nós somos capazes de incluir todo mundo, porque incluir não é conviver, é só aceitar a limitação do próximo, a história do próximo. Isso é incluir. Incluir, você não precisa passar o Natal, mas você precisa aceitar a história do outro e que o outro pertence. Porque aquilo que incomoda você no outro é exatamente aquilo que está no seu sistema esperando ser incluído. E isso vai retornando para a sua vida até que você consiga incluir, até que você aceite como é. Porque nós também não somos melhores que o outro. Nosso modelo não é melhor que o modelo do outro. É só diferente. É só diferente. Uma vida infeliz significa que um vínculo não foi conseguido, não obteve sucesso. Um vínculo que não obteve sucesso é uma exclusão. Quando na vida do casal, de repente, para um dos dois, a pessoa acha que está tudo bem, que já entendeu, que aceita, mas que de repente o outro não aceita, não é feliz. Como é que fica, então, a relação do casal numa situação dessa? Não sei se eu fui clara com a pergunta. Por exemplo, assim, porque eu tenho até uma amiga que fala assim, que reclama do marido e ela diz assim, não é possível que ele não tem nada para reclamar de mim, eu preciso falar para ele porque isso que ele faz me incomoda, isso. Eu vou perguntar para ele, ele fala, não tem, para você, para mim tá tudo certo. Então, assim, para um incomoda, mas para o outro não. E como é que fica a relação do casal? Porque um tá feliz e o outro não tá. Então, mas tem que ver a origem da infelicidade dela, na verdade. Tem que ver a origem da infelicidade não está na relação de casal. Está lá atrás, no sistema de origem. Talvez ele já deu um passo, um salto quântico, e ele aceite ela do jeito que ela é. Isso não significa que ela é perfeita. Ele apenas aceita do jeito que é. Mas também não estou dizendo que é isso, não sei. Né? Teria que realmente abrir o sistema e olhar para ambos os sistemas. Mas se ela não aceita ele do jeito que é, ela quer mudar, e todo mundo tem um direito, viu, gente, de numa relação de casal, sentar e conversar sobre aquilo que incomoda. Porque às vezes são coisas que podem ser ajustadas com poucas atitudes, né? E você, quando algo te incomoda na relação, você falar para o outro não significa que você não aceita o outro. Não aceitar o outro é você exigir que o outro mude, senão você vai, por exemplo, abandonar a relação. Isso é não aceitar. Agora, conversar sobre adaptações que podem ser feitas no comportamento de cada um, isso é uma coisa muito saudável. Isso é uma coisa muito saudável. Agora, tem que ver se nesse caso, Elisângela,
esse rapaz, que é o esposo da sua amiga, ele diz que está tudo bem para fugir da discussão, porque fugindo da discussão, ela não tem como apontar aquilo que está incomodando, ou se realmente para ele está tudo bem. Porque se para ele está tudo bem, ele pode se abrir para ouvir o que ela está dizendo, né? Tipo assim, eu me relaciono com você, para mim você é ótima, não precisa mudar nada, mas isso não significa que eu não preciso te ouvir, né? Então, a relação de casal, ela precisa ser um diálogo, porque o casal ali, apesar de ser duas identidades diferentes, mas enquanto casal é um. Então, eles têm que caminhar juntos, de certa forma. Se eles se distanciarem muito, a tendência é que a relação acabe, mesmo que não acabe o casamento, mas a relação acabe. Quantos casais eu conheço que vivem juntos há anos, e não tem nem relação sexual mais, mas também não se separam. Mas o fato de não se separarem não significa que existe relação, né? A relação de casal, ela é pautada numa série, eu até coloquei no último vídeo, no áudio, não foi nem vídeo, no último áudio que eu gravei segunda-feira, a relação de casal, ela é pautada na intimidade, no sexo, no compartilhamento de um caminho que seja único, ainda que cada um tenha sonhos diferentes, e que nem podem, nem é indicado que sejam, assim, sonhos muito diferentes um do outro, porque isso gera um sacrifício de uma parte, e esse sacrifício desequilibra a relação. Sempre que um se sacrifica para ficar com o outro, vai ter uma compensação, de alguma forma tem que ser compensado pelo outro, senão a relação enfraquece também, né? Então, até isso, até os sonhos não precisam ser os mesmos, mas precisam caminhar juntos na mesma direção, porque senão um vai se sacrificar, e ao se sacrificar, a relação esfria, a relação acaba, ainda que o casamento permaneça, mas a relação acaba. Gente, casamentos assim que a gente ouve nas histórias aqui no meu espaço, casamentos de 9 anos que o casal não transa. 9 anos que o casal não transa, ou seja, não existe relação ali mais, existe uma relação entre irmãos. O casal que não transa são irmãos, é uma relação de irmãos, de amizade, não é uma relação de casal. Então, é necessário, sim, que se converse, não no sentido de exigir, mas no sentido de você levantar uma potencialidade do outro, você levantar uma qualidade do outro que às vezes o outro não está conseguindo enxergar, acessar, usar essa qualidade. Isso é muito benéfico, isso é uma contribuição que um companheiro e uma companheira pode fazer na relação do outro. Isso não é exigir. Exigir é quando eu ameaço, quando eu crio o medo no outro para que o outro mude e atenda às minhas necessidades. Isso é um sentimento infantil. Isso é uma atitude infantiloide, a gente chama de infantiloide. É um desejo infantil de que o outro se adapte às suas necessidades, à sua realidade, para te atender. Quem faz isso? Criança. Quem faz isso é criança. A criança quer que o pai, que a mãe, que o periquito, o papagaio, que a tia, que a avó, todos se adaptem para atendê-los. As crianças fazem isso. Quando a gente age dessa forma, significa o quê? Que você tem que voltar lá na sua criança, em algum momento que ela foi ferida, e você curar essa ferida. E quem vai fazer isso não é quem feriu, quem vai fazer isso é você, como adulto, acolher a sua criança. Quando você acolhe a sua criança, você está pronto para ter uma relação de adulto. Nos vínculos familiares, e vínculos de todas as formas, profissionais, amorosos, né? O que está em jogo não é a sobrevivência. A maioria das pessoas não é medo de morrer. A maioria das pessoas tem medo de não pertencer. Porque nós precisamos
pertencer. Nós temos essa necessidade vital de pertencer. Fazer parte é mais importante para nós que a própria vida. Fazer parte é mais importante que a própria vida. É só a gente analisar a quantidade de casos de pessoas que se expõem em uma experiência de risco de vida, de risco de morte. Para quê? Para poder pertencer, para ser visto, para ser reconhecido. Então vamos falar um pouco sobre esses dois amores, que dá até uma continuidade com esse levantamento que a Elisângela fez. A Juliana escreveu alguma coisa, e o Walter também, que eu vou ler. A harmonia em tudo que fazemos e onde estamos, né? Sobre a felicidade. Reconhecer tudo o que temos e o que somos em nossas conquistas. Ao ver isso, podemos ver o quanto somos felizes. Isso mesmo, né? Isso é o sucesso. E o sucesso tem a cara de quem? De quem? Da mãe ou do pai? Sucesso tem a cara da mãe. Alguma coisa, porque assim, tudo é culpa da mãe. Nossa, eu achei que era do pai. Não. O sucesso tem a cara da mãe. Nós aprendemos a nos relacionar ainda no colo da nossa mãe quando nascemos. Na primeira troca de olhar que temos, oi, Gu. Na primeira troca de olhar que temos com ela. Dificilmente a primeira troca de olhar com o bebê é com o pai, com a mãe, é o primeiro vínculo. Sem falar do nosso cordão umbilical, que ainda permanece em nós, ligando nós e a nossa mãe durante muitos anos ainda. Eu acho que pelo menos uns 5 ou 7 anos, eu não sei exatamente. Então, reconhecer tudo que temos, isso é sucesso. E o sucesso é a cara da mãe. A felicidade, a Juliana escreveu, é estar de bem consigo mesma. Como fazer para se blindar de pessoas pesadas quando não podemos nos afastar? Quando você aplica as leis sistêmicas na vida, Juliana, inclusive o incluir, né? Ou seja, eu aceito todo mundo do jeito que aquela pessoa deixa de te incomodar. Um exercício que você pode fazer, por exemplo, alguém do seu sistema que sempre te incomoda. Primeira coisa que você tem que fazer é olhar por que aquela pessoa te incomoda, porque está em você. Aquilo que você julga nela está em você. Está em você, se não em você, mas em membros do seu sistema que você não aceita também, que você não concorda. Mas um exercício que a gente pode fazer, sempre que está perto dessas pessoas, é você olhar fixamente no olho dessa pessoa e você vai dizer internamente, não vai dizer para ela. Sim. 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 Eu concordo com você. Eu concordo com o seu destino. Eu concordo com a sua história. Internamente. Você não precisa falar em voz alta, mesmo porque ela vai falar que você é louca. Tá? Mas você fala internamente para ela. Sim. 3 vezes. Eu concordo com você. Eu concordo com a sua história. Eu concordo com o seu destino. Essa pessoa tende a parar de te incomodar. Porque nós conversamos muito pelo olhar, sem precisar falar. Seres muito mais evoluídos que nós conversam via telepatia. Algumas pessoas até conseguem conversar via telepatia. A maioria não. Mas nós conversamos muito pelo olhar. Então, quando você olha fixamente no olho de uma pessoa e pensa alguma coisa, a alma dela está recebendo aquilo, aquela informação. E o que essas pessoas que nos incomodam, que sempre está assim, tocando em alguma coisa que nos deixa irritada, incomodada, o que elas querem é ser vistas. Elas querem ser vistas, querem ser incluídas, querem se sentir pertencentes, por isso que elas incomodam. Na verdade, é exatamente por esse motivo que elas incomodam, para poder fazer com que as pessoas olhem para elas. Porque o nosso cérebro não entende se a pessoa olhou para você para te criticar ou para te elogiar. Nosso cérebro não entende isso, não.
Ele só entende que a pessoa olhou para você. E esse é o objetivo dela. E quando essa pessoa não é incluída, é quando acontece os emaranhamentos familiares. Sim, é isso? Isso. A tendência é que a próxima geração, geralmente os nossos filhos ou netos, repetem o comportamento dessa pessoa. Essa pessoa que nos irrita, que a gente não suporta, que a gente não quer nem ver, né? E que a gente quer excluir, de certa forma. Queremos excluir. Tá? A tendência é que ela repita, que membros do sistema venham repetir o comportamento. Isso não é nem tendência, viu, gente? Isso é fenômeno. Isso acontece. Isso é fenomenológico. E eu ia começar a falar sobre o amor que adoece. Né? O amor que adoece, gente, ele é um amor cego. Ele olha, mas ele não vê. Ele não consegue enxergar o lugar dele. O amor cego é aquele que quer se sacrificar como modo de incluir ou proteger membros do sistema. E ele é um pano de fundo para muitas tragédias. O amor que adoece. O amor que adoece, ele é egoísta. Ele se preocupa somente com a própria satisfação. O amor que adoece não quer dialogar. Que pode até ser o caso que a Elisângela trouxe hoje. O amor que adoece não quer dialogar. Por que não quer dialogar? Porque não quer ouvir. Não quer ouvir o outro. O amor que adoece é aquele que quer dominar a relação e controlar as pessoas ao redor. Vocês já ouviram aquela frase, assim, você quer conhecer uma pessoa, você dê poder para ela? Se for uma pessoa que pratica um amor que cura, o poder vai fazer com aquilo que foi dado para ela se multiplicar, crescer, expandir. Se for uma pessoa que está emaranhada lá no seu sistema, cheia de lealdades, identificações, ela vai praticar um amor que adoece. E aquilo que foi dado como poder para ela vai minguar, não vai crescer, não vai expandir. Porque o amor que adoece exclui. E a gente pode ter situações que tem o amor que adoece, situações o amor que cura? Sim, eles andam juntos, né? Inclusive, veja bem, nós usamos para a própria sobrevivência várias identidades. Então, nós temos a identidade de filho, nós temos a identidade de companheiro ou companheira, né? Marido, namorado, esposa, namorada. Temos a identidade de pai, de mãe. Temos a identidade de funcionário ou de patrão. E algum sistema aí desses que eu falei, você pode praticar um amor que adoece e no outro um amor que cura. Você não é o mesmo todo o tempo. Você não é o mesmo. Nós usamos identidades e isso é saudável. Quem tenta ser o mesmo em todos os sistemas, geralmente vai acabar sendo excluído de algum sistema. Porque, veja bem, na relação entre seus pais, você é filho, você se coloca como filho, você já sarou essa relação e você olha para o pai, para a mãe, e tá tudo bem, eles são grandes, eu sou pequeno. Aí você aprendeu a ser filho. Aí você vai para a relação de casal como filho, o que vai acontecer? Você vai praticar um amor que adoece, porque o filho é pequeno, o outro é grande. Se o outro é grande, você vai exigir do outro, porque você está se colocando no lugar de pequeno. Então, você vai exigir muito do outro, você vai tentar manipular o outro, assim como as crianças fazem. As crianças são muito manipuladoras, né? E se você vai para o seu trabalho, vamos supor que você é um gerente de uma empresa, ou é um coordenador de uma área, né? Você tem uma relação de hierarquia que tem que ser respeitada, mas humanamente falando, todos são iguais. E se você pratica o amor que cura, o que você vai fazer com aqueles funcionários?
Aí tem um que é muito diferente, que é aquele questionador que sempre dá problema. Ele é necessário. Ele é necessário, porque se todo mundo fizer só o que você quer, ninguém cresce. Porque visões diferentes vai fazer a sua área crescer. Porque nem sempre a gente consegue enxergar o que é melhor para aquela empresa. Nem sempre nós conseguimos enxergar o melhor caminho. E outras pessoas que pensam diferente de nós podem nos trazer esse presente, inclusive. Então, tem aquele chefe que é o chefe que inclui, não é o chefe que critica. O que ele faz? Ele vai desenvolver habilidades e dons, vai dar oportunidade para os seus funcionários desenvolverem habilidades e dons. Agora, as empresas, gente, não estão preparadas para isso. Porque desenvolver habilidades e dons dá trabalho para o chefe do chefe, gera custo, mas gera resultado, faz a empresa crescer. Só que a empresa tem que ter uma consciência sistêmica para ela pensar assim. E tem um chefe que é tirano. O chefe tirano é aquele que só ele que está certo, ele é autoritário. Assim como na relação de casal também tem o autoritarismo. Né? Tem aquela pessoa que assume o controle e quer que o outro se adapte a todas as suas necessidades. Isso é o quê? É um amor que adoece. É um amor que desestimula o diálogo. É um amor que faz com que uma pessoa queira dominar a outra, controlar a outra, mantê-la sobre as suas rédeas. Gente, quantas mulheres fazem isso com seus maridos? E quantas mulheres, gente, é tão louco isso, sonham que os maridos fazem isso com elas, porque elas não se sentem pertencentes, e elas querem que o marido sinta ciúme. Também tem isso. O ser humano cria situações de sofrimento a todo instante. E a falta de compaixão pelo próximo também. A falta de se colocar no lugar do outro adoece. O amor que adoece assombra o outro pelo medo, pelo excesso de cobrança, pelo ciúme doentio, exige do outro o tempo todo o atendimento assim, de suas expectativas. Né? Quando a gente conhece alguém, nós criamos uma imagem mental daquela pessoa. Conforme aquela pessoa se apresenta para nós, nós criamos uma imagem mental. E, gente, na boa, se tem alguém assim interessado em você e essa pessoa não te conquistou ainda, ela vai fazer de tudo, ela vai botar um monte de máscara para isso. Todo mundo é assim. Né? Bem capaz dela alugar um cavalo branco e aparecer lá na tua porta. E faz isso. Ela coloca máscaras para conquistar. Né? Então, você cria uma imagem mental de que aquela pessoa é perfeita, baseada em quê? Naquilo que a sua mãe não te deu, e que você ficou esperando, e ela não te deu porque ela não conseguiu dar, porque ela não soube, ela não sabia, não tinha esse conhecimento, essa experiência, e nem tinha recebido para poder te dar. Então, aquilo que eu não recebi da minha mãe, que eu gostaria de ter recebido, e eu ainda roubo o direito de cobrar dela, e eu conheço alguém que parece ser legal, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma imagem que eu vou receber aquilo que faltou na minha relação com ela, daquela pessoa. Eu criei essa imagem. E nos 3 primeiros meses, parece que eu vou ter. Nos 3 primeiros meses, parece que sim. Consegui encontrar alguém que me faz feliz. É perfeito para mim. Depois de 3 meses, ninguém consegue sustentar uma máscara durante muito tempo. O que acontece? A máscara cai. Aí você me enganou, você não presta, você é um cafajeste, você é uma mentirosa. Eu achei que você era assim, você não é, mas quem falou que a pessoa era assim? Por quê? Porque eu estou no amor que adoece, eu estou exigindo do outro que ele supra a minha necessidade de felicidade. Eu estou no amor que adoece. E eu vou começar a assombrar o outro pelo medo, eu vou ameaçar terminar a relação, eu vou exigir que o outro atenda às minhas expectativas, porque o outro prometeu.
E quando eu não for atendida, eu vou me rebelar, eu vou me vingar, eu vou machucar o outro também, porque se ele está me machucando, eu vou me sentir no direito de machucar, eu vou humilhar o outro. Então, assim, esse tipo de amor causa muitos danos, mas são muitos danos. Isso é amor? Isso é amor. É amor. Só que é o amor que adoece. Isso é amor, porém não é um amor saudável, que leva o casal a ter uma relação feliz. E durante muito tempo, a pessoa que está do outro lado, e ela só está do outro lado porque ela também tem medo de não pertencer, porque possivelmente ela tem uma lealdade com alguém do sistema dela que foi excluído, então ela tem medo de não pertencer, por isso que ela se submete a isso, né? Essa semana eu também postei alguma coisa no Instagram sobre isso, falando das mulheres que se envolvem com criminosos. Mulheres que se envolvem com criminosos. Gente, ninguém escolhe se envolver com um criminoso. Ninguém. A pessoa que faz isso, ela está dando voz a algo do sistema dela, de alguém que talvez um criminoso do sistema dela que foi excluído. Foi rejeitado. E ela se envolve. Ela está a serviço do sistema, para que o sistema olhe para isso. Aí você fala assim, tem solução? Então, se ela constelar, ela vai olhar para ele e não vai querer essa pessoa mais? A gente não constela para isso, né? A gente constela para incluir, não é para excluir. A gente constela para concordar que o destino daquela pessoa foi esse. E que ela pode incluir esse membro que não estava incluído no sistema e que depois disso a gente não sabe o que acontece. É fenômeno, a gente não controla o fenômeno. Talvez ela não sinta, ela seja liberada por uma força maior de ter que viver esse sofrimento. Talvez não. Aí vai depender também da história das vidas dela. Da história das vidas que ela já passou. Eu lembrei de uma história que até de um povo lá perto da casa da minha avó. A mulher era casada e tal, e envolveu com um cara barra pesadíssima. E aí, depois de um tempo, ela tentou sair, livrar dele. Ele falou: onde você for, eu vou estar atrás de você. Pagou uma pessoa, bateu tanto nela, e toda vez que ela tentava terminar tudo, foi até o cara ir matar ela, matou ela. Ela não conseguiu sair dele. Então, mas possivelmente ela estava dando voz a alguém do sistema dela. Ou um criminoso, né? Ou um matador, um perpetrador, ou uma vítima. Muito provável que seja uma vítima. É porque ela foi morta, né? Sim. Então, possivelmente ela está dando voz a isso. Né? Aí a gente vai falar assim, tá errado? Não tá errado. Tá certo. Porque isso é fenômeno. Enquanto não for incluído, continua. E não parou nela, não. Você pode ter certeza que não parou nela. Não? Não. Ah, não é porque parou. não curou lá, Enquanto né? não é curado, não para de repetir o padrão. O padrão continua, ele permanece. Aí você fala assim, mas tem que incluir o cara que matou a minha avó? Tem. Então eu não posso mandar prender? Não, tem que mandar prender. Porque incluir não é isso. Incluir é só aceitar. Não é passar o Natal junto. É considerá-lo membro do sistema e que essa informação faz parte do sistema, não pode ser um segredo. Geralmente, quando eu atendo casos de abuso, e a gente vai destrinchando o sistema, a gente vai descobrindo que dentro daquele sistema tem gerações e gerações de mulheres que foram abusadas. Por quê? Os abusadores continuam no sistema escondido. Porque não se fala sobre isso nos sistemas das famílias. Não se fala sobre isso. Isso é tabu, é segredo. As pessoas têm vergonha, têm medo. Vamos falar do amor que cura.
Que é esse que a gente está aprendendo. Eu estou aprendendo isso também, gente. Eu também estou aprendendo, está todo mundo aprendendo, né? É o Gustavo vendo aqui. O que é o amor que cura? É o amor que vê. É o amor que inclui. É o amor que abrange, que expande. Isso é muito do feminino. É aquele que enaltece as qualidades da pessoa. E que são qualidades que, às vezes, a pessoa não sabe que tem, não está fazendo uso. Mas quando você olha com amorosidade para o seu próximo, você consegue ver as qualidades que ele tem, os dons que ele tem, as habilidades que ele tem, mesmo que ele não esteja fazendo uso. Então, o amor que cura é aquele que faz você reconhecer as suas qualidades, seus dons, seus talentos, seus pontos de melhoria. Seus pontos de melhoria. Não para me atender, mas para aquela pessoa ficar melhor. Sem reservas e sem condições. Que isso não seja uma condição para o relacionamento permanecer. Que isso não seja uma condição para o outro se sentir pertencente. Que seja só uma condição para ele ser melhor, para ele expandir. O amor que cura, ele é motivador. Ele faz dos problemas uma fonte saudável de crescimento. O amor que cura une as pessoas em volta de sentimentos positivos. Leva as pessoas a ações positivas, ações de vida. O amor que cura, ele é criativo. Ele fortalece laços de confiança, respeito e o próprio amor próprio. O amor que cura, ele é equilibrado. E nós aprendemos a amar com a nossa mãe. E isso parece trágico, porque as nossas mães, e eu posso falar por todos aqui, apesar de ter uma diferença de idade entre um e outro, mas não é tão grande, elas vieram de uma geração muito difícil, de muito sofrimento. Nós podemos dizer assim que hoje, nessa época que nós vivemos, é uma grande oportunidade, porque tudo é muito fácil, não tem nada difícil aqui. E na geração delas, não. Porque elas vieram de uma geração em que as mulheres não tinham muita oportunidade de falar, não tinha muita força para falar. Então, a cura dos nossos relacionamentos começa na cura da nossa relação com a nossa mãe. Eu queria convidar vocês agora a fazer um exercício. Vocês topam? É um exercício de 10 minutos. Então, no lugar que vocês estão, sentados de preferência, com a coluna reta, com os olhos abertos, vocês vão expirar pela boca e inspirar pelo nariz. Sem muito esforço. Que seja leve, que seja tranquilo. Expira pela boca, inspira pelo nariz. Faça isso algumas repetições, tá? Algumas vezes. Inspira pelo nariz e expira pela boca. E agora vocês vão fechar os olhos. Fechem os olhos e mantenham a boca fechada e vocês vão inspirar e soltar só pelo nariz, sem nenhuma pausa. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta várias vezes. Várias vezes. Inspira e solta. Inspira e solta. Inspira e solta.
E continue prestando atenção nessa respiração, sem fazer esforço. Perceba o ar, a temperatura do ar entrando e a temperatura do ar saindo. Inspira e solta. Fecha os olhos. Você vai olhar na sua frente para a sua mãe. Imagine que a sua mãe está bem na sua frente, no tamanho e na idade que ela tem hoje. Ao lado dela está o seu pai. Olhe para os dois juntos. Primeiro para sua mãe, depois para o seu pai. E observe o casal. Agora fixe o seu olhar nos olhos da sua mãe. Talvez você se lembre de algum momento especial com ela, independente da idade. Faça uma viagem no tempo. Tente se lembrar de algum momento especial com ela. Uma lembrança muito profunda. E a cada vez que você expirar, você vai diminuir em tamanho. A cada vez que você expirar, você vai ficando cada vez menor. Bem pequeno. Bem pequeno. E agora sua mãe segura você no colo e você continua diminuindo. Você está agora acolhido em seu seio, ouvindo as batidas do coração da mamãe. E você vai ficando cada vez menor. Cada vez menor. E agora você está dentro da barriga da mamãe. Lá dentro.
As emoções dela são as suas emoções. Os medos dela são os seus medos. As alegrias dela também são as suas alegrias. O seu amor também é o seu amor. Assim como a sua dor também é sua. Vocês são uma só pessoa. E ali, encolhidinho, no útero de sua mãe, protegido, você é feliz. Mas essa felicidade não pode durar para sempre. Ali onde você está. É necessário você viver uma separação. A separação com a sua mãe. É a sua experiência fundamental. É a maior experiência da sua vida. A sua separação com a sua mãe. É essa separação que vai te fazer feliz ou infeliz. Agora é necessário que você descubra um novo modo de ser uma pessoa, de ser alguém. Ao mesmo tempo, unida e separada da sua mãe. Ao mesmo tempo, igual e diferente da sua mãe. Agora você está novamente de frente para sua mãe, bem pequena, nos braços dela, depois do seu nascimento, depois da separação. E você está crescendo e descobrindo um novo modo de ser. Sinta essa felicidade de ser alguém. De ser alguém, ao mesmo tempo unido e separado da sua mãe. E você está crescendo, crescendo, crescendo. E a cada vez que você cresce, você vai ficando um pouco diferente.
Você é a mistura de duas pessoas que um dia se amaram e escolheram te dar a vida. Você é fruto do amor entre o seu pai e a sua mãe. Olhe nos olhos dela e nos olhos dele. E perceba as sensações que lhe vêm. Lentamente, vão retomando a consciência do corpo de vocês, vão mexendo suas mãos, seus pés e abrindo os olhos. Gratidão por hoje, gratidão pelo tempo de vocês, de estar aqui comigo. Foi muito prazeroso e é de grande aprendizado para todos nós, para mim também. Gratidão. Até quarta.